turminha! Tudo bem, sextos anos? Vamos para mais uma semana de atividades. Essa semana nós vamos trabalhar aí sílaba tônica e átona, tá? Nós vamos trabalhar aí acentuação. Então, o que é uma sílaba tônica? É aquela emitida com maior intensidade. É a sílaba mais forte da palavra. Já a sílaba átona é aquela emitida com menos intensidade. Então, numa palavra, a gente sempre vai ter uma sílaba tônica, mais forte. As outras sílabas vão ser sílabas átonas. Então, prestem atenção. Caneta. Quando eu pronuncio a palavra caneta, o ne eu pronuncio com maior intensidade, ela é mais forte, então ela é uma sílaba tônica. O K e o tá são sílabas átonas, tá? São as sílabas mais fracas, emitidas com menos intensidade. Olha outros exemplos que eu trouxe. Borboleta. Olha, qual que é a sílaba tônica? É o lê. Mágico é o má, tanto que é acentuado, né, pessoal? Relógio é o ló. Então, essas sílabas pronunciadas com maior intensidade, né, mais fortes, são classificadas como sílabas tônicas, tá? E dependendo a posição que ela assume numa palavra, ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando que ela vai ser oxítona? Quando a última sílaba for atônica, for a mais forte. Por exemplo, com dor. Então, o dor é o mais forte, é a última sílaba. Então, ela é uma oxítona. Ruim. O in é o mais forte, então é a última sílaba. Eu sempre conto última, penúltima, antepenúltima, tá? Vatapá. O pá, né, que é acentuado aqui, é a mais forte, então é a última sílaba. Se é a última sílaba, ela é uma oxítona. E p é o p, a sílaba tônica. Se é a última sílaba, ela é uma oxítona. Paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima. A maioria das palavras, tá, vocês vão encontrar muitas palavras paroxítonas, tá? Então, olha, escola. Então, é o co aqui, tá? Alto, última, penúltima. Então, é o ao. Eu tenho uma paroxítona. Táxi é o tá. Então, eu conto aqui. Última, penúltima. Se é a penúltima mais forte, eu tenho uma paroxítona. E a proparoxítona? É a antepenúltima sílaba tônica, tá? Então, todas as proparoxítonas, todas, são acentuadas, tá? Nós não temos proparoxítona sem acento. Todas são. Então, olha aqui. Médico. Última, que é o co. Penúltima, que é o di. Mé, que é a antepenúltima. Então, eu tenho uma proparoxítona. Úmido. Última, penúltima, antepenúltima. Sílaba tônica, mais forte, é o U. Então, eu tenho uma proparoxítona. Lâmpada. Lâmpada é o lã, tá? Então, se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. Sempre, né? Quando a gente tem o acento na palavra, na sílaba, a gente já vai saber que essa daí vai ser a tônica. Quando não tiver acento, aí você tem que ver qual que você pronunciou mais forte, tá? Entenderam, então? Oxítona, última sílaba é a mais forte, tá? Então, ó,
Aqui eu trouxe também, ó, televisão. Então, eu tenho uma palavra oxítona, porque a última sílaba é a mais forte. Abacaxi, pinguim, tá? Paroxítona, tá? Então, é a penúltima sílaba. Menina, é o ni, o mais forte. Última, penúltima, paroxítona. E proparoxítona é a antepenúltima. Todas são acentuadas. Pêssego. Então, aqui eu tenho última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Certo? Então, vamos aos exercícios. O que é para vocês fazerem nos exercícios? O exercício 1 é para você identificar a sílaba tônica de cada palavrinha, tá? Então, qual que é a sílaba tônica? A mais forte. Vocês vão colocar só a sílaba. Por exemplo, sofá. Qual que é a sílaba mais forte? É o fá. Então, vocês vão colocar aqui que é o fá, tá bom? 2. Indique a posição da sílaba tônica das palavras. Quando que ela é uma oxítona? Quando qual sílaba for a tônica, tá bom? Então, tá aqui no conteúdo que eu passei para vocês, ó, tá bom? Terceira, classifique as palavras em paroxítona ou proparoxítona. Então, vocês têm que identificar qual que é a sílaba tônica e depois classificá-la em paroxítona ou proparoxítona. Paroxítona quando for a penúltima sílaba e proparoxítona quando for a antepenúltima sílaba, a mais forte, tá? 4. Classifique as palavras destacadas em paroxítona e proparoxítona novamente, tá? Então, vocês vão ver aí, é a mesma palavra? Cuidado! Tem palavra que está acentuada e tem palavra que não. Além de mudar o significado, também muda a posição da sílaba tônica, tá? 5. Vocês vão classificar agora só aqui em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, primeira coisa, identifica qual é a sílaba tônica. A gente sempre costuma chamar pela palavrinha, né? Pela sílaba tônica. Rapidamente. Então, já dá para você descobrir qual que é a sílaba tônica, tá? Rapidamente. Então, qual que é a sílaba tônica? Grifa a sílaba tônica e depois classifica. Sexta questão. Vocês vão acentuar corretamente as palavras abaixo, tá? Então, nós temos palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, vocês vão ver aqui aonde vocês devem acentuar essas palavras. E a sétima e última questão, vocês vão assinalar somente com X as palavras que são proparoxítonas, tá bom? Simples. Essas são as atividades dessa semana. Qualquer dúvida, tá bom? Me procure ou procure a professora Marta, tá bom? Os alunos dela. Uma boa semana. Façam com muita atenção, tá? Podem assistir também as aulas online, tá? Que é ao vivo. E uma boa semana para vocês. Um beijo no coração de todos, tá?